Ouça agora uma palavra de Deus com Fernando Francelino. Graças a Deus. Paz do Senhor, queridos. Abra sua Bíblia lá em Josué, capítulo 1 de Josué. Meu avô Iá, intercessor, foi durante 30 anos, né, vô? 30 anos intercessor direto no ministério do meu pai. E hoje eu tenho essa honra, essa cobertura espiritual. Um homem que ora por mim me liga toda semana: olha, hoje tu não passou aqui essa semana, vê se passa aqui, vamos conversar, vamos orar junto. Então, para mim é uma honra ter meus avós. Eu costumo dizer que eu tenho meus 4 avós vivos, e isso é um presente de Deus, né? Ter os 4 avós vivos. A palavra do Senhor nos ensina, né, que há muita sabedoria embaixo desses cabelos brancos. Então, a gente poder contar com isso é extraordinário. O que Deus tem feito na minha vida, muito se dá às orações, intercessórias dos meus avós. Eu tenho certeza disso. Por isso eu louvo a Deus que essa igreja está cuidando bem do Voiá também. Louvo a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. O Robson, né? Doutora Juliana, falando aqui com uma psicóloga, né? Cadê o Alex? Ah, tá lá atrás, lá cuidando do Alex Filho, não é Júnior. Chama de Júnior, ele fica bravo, é Alex Filho. O Alex você já conhece todos os dias na Rádio 106 FM. Vem antes do programa Fé para Renovar, com aquele vozeirão. Depois tem que vir eu assim com essa voz de taquara rachada. Fica chato, né? Mas eu enfrento, eu encaro a luta todo dia. Todos acharam Josué capítulo 1? A partir do versículo 7. Assim diz a palavra do Senhor: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Amém? Vamos orar a Deus. Querido Espírito Santo, Deus amado, nós chegamos à tua presença, Senhor, para te agradecer por este mover especial, Deus. Sabemos que o teu Espírito Santo se move neste local, percebemos, sentimos a presença do Espírito Santo através do louvor, através da adoração. Entregamos, nosso Deus poderoso, o melhor que nós temos na nossa adoração. E agora, meu Pai, chegou o momento da tua palavra. Chegou o momento onde nós precisamos ouvir mais de Ti, saber aquilo que Tu tens para ministrar em nossos corações, Deus. Querido Espírito Santo, em nome de Jesus, eu me coloco à disposição. Te peço, meu Deus, que Tu me dê sabedoria para realizar este chamado, realizar essa oportunidade, meu Deus, que Tu colocaste sobre o meu coração, sobre a minha vida, nesta noite, Pai. Querido Espírito Santo, me coloco à disposição. Te agradeço, Te dou honra, glória e louvor para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, eu estava estudando a palavra essa semana e o Espírito Santo de Deus estava me levando justamente à história de Josué. Todos nós conhecemos a história de Josué. Foi um homem que recebeu a responsabilidade de entrar com o povo de Israel na terra prometida. A Bíblia nos ensina que Moisés tirou aquele povo do Egito, tirou aquele povo da escravidão, andou com aquele povo no deserto, milagres aconteceram, a mão de Deus acompanhou aquele povo tinha um homem que falava com Deus face a face, um profeta que a palavra do Senhor no final de Deuteronômio diz que nunca mais houve em Israel homem como Moisés que falava com Deus face a face. Porém aquele homem agora havia faltado. Deus havia levado Moisés e a responsabilidade de governar, de entrar na terra prometida, de receber as bênçãos do Senhor. Tudo aquilo que Deus tinha prometido a Moisés ficou sob a vida de Josué.
E a Bíblia aqui nos ensina que foi um momento de perda, um momento de dificuldade, um momento onde o povo, quem sabe, estava sem saber o que fazer, por onde andar, ou por onde caminhar, qual seria agora o destino deste povo. E aí Deus chama Josué e fala para Josué: Josué, seja forte e muito corajoso. Nesta palavra aqui, meu irmão, do Espírito Santo de Deus, quando eu comecei a estudar essa palavra, o Espírito Santo de Deus me levou a analisar algumas virtudes que Josué tinha, que Josué buscou, que Josué entendeu que precisava ter para alcançar o propósito de Deus sobre a sua vida. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui para a igreja, uma pergunta que obviamente a gente já sabe a resposta, mas a gente faz para que todos participem. Quantos aqui querem atrair a glória de Deus para a sua vida? Quantos procuram algo do Senhor para a sua vida, esperam que Deus venha com seu favor sobre a sua vida? Josué nos ensina muito sobre como nós temos que agir para atrair a glória de Deus para as nossas vidas. Primeira virtude que eu encontro neste texto aqui, na vida de Josué, que nós precisamos ter, meu irmão, para alcançar o favor de Deus, as bênçãos de Deus para a nossa vida, chama-se ousadia. Meu irmão, tenha certeza de uma coisa: Deus nunca vai entregar nada extraordinário, alguma coisa extraordinária na vida de quem não ousa. Se você não ousar na sua vida, aquilo que de Deus você merece, aquilo que de Deus você tem o direito de receber, se você não exercer, meu irmão, essa condição de ter coragem, de ter ousadia, de ter força para realizar o propósito de Deus na sua vida, você não vai receber, porque nós vivemos pela fé, e fé é justamente ter ousadia, fé é justamente ter coragem. Você acreditar, minha irmã, você acreditar, meu irmão, em algo que você não pode ver, tendo a certeza de que aquilo existe, é necessário coragem, é necessário ousadia. E aqui a Bíblia nos ensina que Josué foi um homem ousado. Se você olhar todas as histórias da Bíblia, as grandes biografias na Bíblia, histórias de homens e mulheres que alcançaram o propósito de Deus para a sua vida, você vai ver que todos eles tinham essa virtude de ousadia. Pega Paulo, lá em Atos capítulo 8, a Bíblia diz que Paulo era o perseguidor da igreja. A Bíblia nos ensina que Paulo perseguia os cristãos. A Bíblia diz que quando Estevão estava sendo apedrejado, Paulo estava presente, consentindo com a morte e o apedrejamento de Estevão. A Bíblia nos ensina isso. Lá em Atos 9, a Bíblia nos mostra a conversão de Paulo. Entre Atos 8 e Atos 9, a Bíblia não fala, mas eu creio, vai aqui uma conjectura, um pensamento meu que não pode ser, não deve ser tão ruim para não ser aceito, que é, meu irmão, eu imagino Deus olhando para Paulo, olhando para a vida de Paulo, olhando para quem Paulo era e o que Paulo fazia, Paulo todo errado, Paulo perseguindo a igreja, Paulo pecando, Paulo na iminência de morrer e ir para o inferno, mas Deus olha para Paulo e pensa: este homem tem coragem, este homem é ousado, este homem mesmo agindo errado, eu vejo nele ousadia. Quem sabe nos cristãos daquela época, na igreja daquela época, não havia homem salvo, mulher salva, com a ousadia que tinha Paulo, e por isso Deus chamou Paulo, a luz do Espírito Santo de Deus brilhou na vida de Paulo em Atos 9, quando ele estava indo a Damasco perseguir aquele povo cristão e trazer para Jerusalém. A Bíblia diz que Paulo viu a luz do Espírito Santo de Deus, ouviu uma voz e caiu por terra. Meu irmão, quando a luz do Espírito Santo de Deus brilha sobre a sua vida, tudo que é ruim cai por terra, tudo que não presta cai por terra, tudo que atrapalha a sua vida cai por terra, porque a luz do Espírito Santo de Deus brilha sobre a sua vida em nome de Jesus. Mas a tua virtude, aquilo que Deus espera de você, o propósito que fez com que Deus alcançasse a sua vida, meu irmão, isso Deus vai usar para que você seja testemunha do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia aqui nos mostra que Paulo, na sua ousadia, se converteu e se transformou num grande homem de Deus, num grande apóstolo do Senhor, o apóstolo dos gentios. Hoje nós conhecemos a palavra do Senhor porque Paulo, um homem cheio de coragem, cheio de ousadia, a Bíblia diz, ele conta nas suas cartas, ele fala: por 5 vezes recebi 39 açoites, 195 chibatadas, meu irmão. Ele conta na sua palavra que ele foi apedrejado uma vez. Ele conta que por várias vezes, 3 vezes ele sofreu
ataque com varas, naufragou 3 vezes, ficou uma noite e um dia inteiro sob a fúria do mar. Meu irmão, isso para você realizar, você precisa ter muita coragem, você precisa ter muita ousadia. Mas Paulo lá em Romanos 12, ele nos ensina algo tremendo. Ele diz: alegrem-se na esperança, perseverem, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Meu irmão, alegre-se na esperança. Talvez você esteja aqui nessa noite, entrou aqui nessa noite sofrendo justamente isso. Talvez as chicotadas do dia a dia, da semana, do emprego, na tua vida financeira, na tua vida profissional, na tua vida familiar. Talvez pessoas não acreditam na tua fé, mas se você permanecer orando por essas pessoas, a luz do Espírito Santo de Deus pode brilhar, e Deus está vendo virtudes nessas pessoas, que através da sua oração, meu irmão, através da sua oração, minha irmã, as pessoas poderão ser salvas. Talvez na sua família tem gente, você sai para vir na igreja e pessoas dentro da sua casa dizem: você vai fazer o que lá? Entristecem o seu coração, perseguem a sua fé. Continue na expectativa, na esperança, continue alegrando-se na esperança que um dia você vai ver a sua filha aqui, o seu filho aqui, o seu marido aqui. Continue nesta alegria da esperança, seja paciente nessa tribulação e persevere, joelho no chão, perseverando em oração. Pode ter certeza que tudo aquilo que Deus colocou no teu coração vai se cumprir em nome de Jesus. Amém? Paulo aqui nos ensina isso, meu irmão. Existem outras histórias importantíssimas aqui, outras histórias aqui interessantíssimas. Olha aqui a história, eu anotei aqui a história de Jacó. Jacó foi um homem que Deus já fez referência sobre quem ele era desde o ventre da mãe dele. Se você abrir a sua Bíblia, lá em Gênesis 25, você vai ver que, não precisa nem abrir, pode ficar aí no capítulo 1 que eu vou voltar. Eu vou ler para você, Gênesis capítulo 25, versículo 23. Disse-lhe o Senhor à mãe Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú, disse-lhe o Senhor: Deus das 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão, um deles será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá o mais novo. Meu irmão, minha irmã, talvez você não tenha consciência disso, talvez você saiba, mas muitas vezes você se esquece disso que eu vou te falar agora. Existe uma coisa que Deus está fazendo na sua vida, que Deus faz na sua vida desde o momento da sua concepção. O lugar que você está aqui hoje, meu querido e minha querida, se você for estudar na ciência, você vai descobrir que a cadeira que está sendo ocupada por você hoje foi disputada por 500 milhões de candidatos a essa vaga. Você sabia disso? Você sabia que no momento da concepção, 500 milhões de candidatos à sua vaga tentaram estar no lugar que você está aí hoje? E quantas pessoas acreditam que não podem vencer no momento da concepção? Quando o espermatozoide do homem se encontra com a mulher, ele é considerado pelo corpo da mulher um objeto estranho. Meu irmão, minha irmã, você luta pela sobrevivência e mostra que você é forte desde o momento da sua concepção. Deus estava olhando para você e estava dizendo: você é forte, você é vencedora, você vai chegar lá, eu te escolhi, você vai fazer com que tudo aquilo que eu preparei para você aconteça, porque eu sou o seu Deus na sua vida, em nome de Jesus. E quanta gente, meu irmão, quanta gente o chinelão vem e diz que é um fracassado e acredita. O diabo sem vergonha vem e diz que você não vai alcançar e você acredita. Deus já disse para você desde o início: você é um escolhido no ventre da sua mãe. Deus está dizendo para você que você é um escolhido, você é uma escolhida e você tem propósito e vai vencer em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz isso. Não se submeta, não acredite, não receba sobre a sua vida essas acusações, esses ataques do maligno. Jacó, meu irmão, Jacó lutou com um anjo. A Bíblia nos ensina que Jacó lutou com um anjo, lutou com Deus e venceu, a Bíblia diz. Meu irmão, sabe por que Jacó venceu? Sabe por que Jacó lutou com Deus? Sabe por que Jacó lutou com aquele homem? Porque ele não aceitava a condição que ele estava vivendo. Jacó foi escolhido no ventre da sua mãe, mas porém a palavra Jacó significa, na história de Israel, no povo de Israel, até hoje o nome tem muito significado. O nome para aquelas pessoas tem muito significado, e a Bíblia nos ensina que Jacó, o nome Jacó significa malandro.
O nome Jacó significa suplantador, enganador. Isto é o que significa o nome Jacó. E Jacó decidiu que não aceitaria o destino que estava sendo imposto para ele. Jacó decidiu lutar, guerrear, cair em oração e disse para Deus: Senhor, enquanto tu não me abençoares, eu não sairei daqui. E o resultado, o anjo do Senhor olhou para ele e disse: porque você lutou com Deus e com os homens e você venceu, hoje o seu nome não se chamará mais Jacó, mas Israel. Meu irmão, a palavra Israel foi a primeira vez que apareceu na Bíblia, foi quando Jacó lutou com o anjo. A palavra Israel significa aquele que persiste. Meu irmão, Israel significa a igreja hoje. Igreja que persiste vence. Igreja que persiste alcança vitória. Igreja que persiste alcança todas as promessas do Senhor. Igreja não são essas quatro paredes. Igreja é eu, igreja é você. Nós somos a igreja do Cristo verdadeiro. Nós somos a noiva de Cristo. E nós, através da nossa perseverança, com certeza colheremos e resgataremos tudo aquilo que foi perdido em nome de Jesus. Não aceite a situação que está sendo posta sobre a sua vida em nome de Jesus. Não se conforme, não se acomode, tenha a ousadia que Jacó teve, lute com Deus, clame a Deus. A palavra do Senhor diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo apresentai os seus pedidos a Deus com orações e súplicas. A palavra súplica significa pedir insistentemente, é luta, é perseverança, é clamor, é colocar o seu joelho no chão e decidir: eu não aceito a vida que eu estou levando e Deus vai mudar minha vida em nome de Jesus e vai começar hoje. Essa palavra, meu irmão e minha irmã, não veio à toa. Essa palavra veio para que você encha o teu coração de esperança e clame a Deus e saiba que Deus tem o melhor para a sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra do Senhor mostra outra biografia muito interessante. Nós costumamos falar muito dos homens de vitória. A Bíblia está cheia de biografias aí de homens guerreiros, homens que alcançaram, homens que conquistaram. Mas, meu irmão, Deus, quando fez o homem e a mulher, Ele disse assim: dominem sobre todos os peixes, as aves, aquilo que rasteja, dominem a terra. A autoridade de governo Deus deu para a mulher e deu para o homem. Os dois têm condições de vencerem. A Bíblia mostra grandes mulheres que venceram através da ousadia e da coragem. Uma das mulheres chama-se Esther. Se você for ler a história de Esther, lá em Esther capítulo 4, você vai ver que Amã estava preparando uma forma de aniquilar o povo judeu. Estava preparando uma forma de destruir o povo de Deus. E aí Mardoqueu ficou sabendo daquela história e mandou um recado para Esther. E Esther, naquele momento, ela ficou meio balançada. Aí Mardoqueu mandou um recado para ela assim: se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento virá da outra parte para o povo, mas você e a família do seu pai morrerá. Aquilo ali foi um choque para ela. A Bíblia diz que no versículo 15, ela pega do capítulo 4, ela diz assim: então faz o seguinte, conclame todo o povo para fazer um jejum de 3 dias. Eu e as minhas criadas também jejuaremos por 3 dias e por 3 noites. E eu vou me apresentar, mesmo que seja contra a lei, vou me apresentar na presença do rei. E se eu tiver que morrer, eu morrerei. Meu irmão, olha a ousadia. Olha a coragem dessa mulher Esther. Olha o que ela promoveu aqui. A Bíblia nos ensina que aquele que chegasse perto do rei, sem ser chamado, morria na hora. A Bíblia diz isso, a história fala que morria na hora, o rei Xerxes, a não ser que o rei tivesse misericórdia da vida daquela pessoa e lhe estendesse o cetro. Mas a Esther era rainha. Meu irmão, a Bíblia diz que a Esther era uma mulher muito linda, uma mulher a mais bela do reino. Quando ela estava para ser escolhida rainha, a Bíblia diz que todas as outras concorrentes se emperequetavam com tudo que podiam. Esther pediu apenas o que era necessário e foi à presença do rei. Isso mostra a beleza de Esther. Isso mostra como a beleza de Esther era algo que chamava a atenção. Mas por outro lado, meu irmão, eu tenho as minhas dúvidas com esse tal de rei Xerxes. Porque a Bíblia diz que fazia 30 dias que ele não chamava Esther na presença dele. Não sei, eu estou meio em dúvida com ele. A Bíblia fala que fazia 30 dias que ele não chamava Esther na sua presença. E Esther se encheu de coragem, jejuou,
orou, se consagrou, conclamou o povo para a consagração e foi até a presença. E o resultado foi a vitória do povo de Israel. Minha irmã, sabe o que eu quero dizer para você com tudo isso? Você não tem noção dos atributos, das qualidades, das virtudes que Deus deu às mulheres, que não deu aos homens. Deus deu virtudes, qualidades, atributos, capacitações para as mulheres que não deu aos homens. E minha irmã, se você tiver a consciência de juntar tudo isso, de agregar tudo isso, de complementar tudo isso com a consagração e o jejum, você não faz ideia da onde Deus pode te levar. O diabo sabe disso. O diabo sabe disso, porque o diabo, meu irmão, ele conhece as virtudes e as qualidades que Deus deu às mulheres e transforma, meu irmão, essas virtudes em qualidades. Perverte aquilo que a mulher tem de mais importante. Transforma, meu irmão, faz com que a mulher deixe de ser um instrumento de Deus para se tornar um objeto do diabo. Quantas mulheres que perderam a virtude, a qualidade, a capacitação que têm, porque não souberam agregar o jejum, a consagração. Faça isso, minha irmã. Faça isso, porque Deus vai fazer você vencer. Faça isso, porque quem sabe o povo que Esther aqui estava representando era o povo judeu. Quem sabe você está representando a sua família. Quem sabe você está representando um grupo de amigos. Quem sabe você está representando pessoas que você gostaria que viessem na igreja. Conclame o povo, a igreja está aqui para isso. A igreja está aqui para entrar numa corrente de oração, de jejum, de consagração com você. Coloque diante do altar, eu tenho certeza que tem aqui urna de consagração, de pedidos de oração. Chame a igreja, caia no jejum, na oração e deixa, meu irmão, com que Deus coloque sobre você a consciência dos atributos que você tem para você vencer em nome de Jesus. Esther entendeu isso, ela se envolveu e o resultado foi a vitória. Amém? Voltando aqui para Josué, o texto diz então: ser forte e muito corajoso. Meu querido, ser forte e muito corajoso não é sinônimo de não ter medo de nada. Não significa que você não vai ter medo de nada na sua vida porque você tem força e coragem, mas significa que você resolveu ter uma atitude de fé. Significa que você resolveu ter fé. A Bíblia aqui nos mostra que José estava temeroso. Deus olha para Josué, que Josué estava temeroso. Deus olha para ele no versículo 6, se eu não me engano, e diz assim, seja forte e corajoso. E aí passa o 6, passa o 7, Deus olha para ele e diz de novo assim, seja forte e corajoso. Lá no versículo 9, meu irmão, a Bíblia diz que Deus olha para ele e diz assim, eu já não te mandei eu? Já não te mandei eu? Seja forte e muito corajoso. Sabe o que isso significa? Que Josué com certeza estava tremendo nas pernas diante da responsabilidade que ele tinha. Ele sabia da responsabilidade que ele tinha, ele sabia que ele era falho, ele sabia que ele era um homem limitado, mas Deus estava lembrando Josué de quem ele era. Quando Deus diz, já não te mandei eu, lembra-se de quem você é, lembra-se como você chegou até aqui, lembre-se que muitas vitórias você já teve, daqui para frente virão vitórias ainda maiores, porque todas que você passou foi uma preparação para você chegar num lugar maior ainda. Lembre-se de quem você é. Deus está dizendo isso para você nessa noite. Lembre-se de todas as vitórias. Você às vezes está envolvido com um problema, às vezes você está atribulado com a situação, mas você não esquece de reconhecer que até aqui quem te ajudou foi o Senhor. Como a pastora Arlete falou, até aqui foi Deus que te trouxe. Deus vai te levar para lugares muito maiores. O nome dele será glorificado na tua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Espírito Santo está te lembrando disso, meu irmão. Não se esqueça de quem você é. Eu não estou falando de prepotência, eu não estou falando de arrogância, eu não estou falando de autossuficiência. Nós dependemos de Deus, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, tudo que temos, tudo que somos. A palavra do Senhor nos ensina lá em Atos 17, que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Nada do que nós somos sem Deus na nossa vida. Agora não se esqueça que você é um vencedor, que você é uma vencedora, que Deus tem algo extraordinário para a sua vida. Não deixa o inimigo roubar de dentro de você a esperança de um futuro melhor em nome de Jesus. Creia no poder que Deus colocou sobre a sua vida. Josué tinha essa virtude: ousadia, coragem, força. E existe aqui nesse texto uma outra virtude extraordinária, indispensável, que nós não conseguimos alcançar vitória se nós não levarmos essa virtude a sério. Esta aqui eu considero a mais importante do texto.
Porque força e coragem, Deus nos ajuda, Deus nos auxilia, Deus vai nos empurrando, mas existe essa virtude, meu irmão, que diz assim: somente seja forte e muito corajoso, tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Meu irmão, existem duas instituições que são diretamente regidas pelas leis de Deus. A primeira é a igreja, e a segunda é a família. E se existe alguma coisa que desagrada a Deus e provoca a ira do Senhor e a justiça de Deus sobre as nossas vidas, chama-se desonra. A palavra do Senhor nos ensina que Deus não espera de nós sacrifícios. Deus não espera de nós grandes sacrifícios. Deus espera de nós obediência. Deus espera de nós gratidão. Deus, em outras palavras, espera de nós honra. Então, acima de tudo, em primeiro lugar, honre a Deus por tudo que você tem. Honre a Deus por quem Ele é na sua vida. Honre a Deus acima de todas as coisas. E outra, meu irmão, saiba honrar as pessoas. O primeiro mandamento com promessa qual é? Honra o teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem e tenhas vida longa nessa terra. Esses dias eu estava lendo um texto, está lá em Provérbios 16, se eu não estou enganado, que fala assim: aquele que zomba do pai, e zombando do pai nega obediência à mãe, terá os seus olhos arrancados pelos corvos, e dado aos filhos dos abutres para serem devorados. Quando eu li essa palavra, eu tomei um susto. Essa palavra é forte demais. Mas a Bíblia nos mostra a história de um homem que por desonra aos seus pais viveu este castigo. Foi Sansão. Se você pegar Juízes capítulo 13, 14, 15 e 16, você vai ver a história de Sansão. E na história de Sansão você vai ver que o grande problema de Sansão era mulheres. E os seus pais sabiam desse problema que ele tinha. Porque quando ele quis casar com uma mulher filisteia, a Bíblia diz que os seus pais olharam para ele e disseram assim: você não pode procurar uma mulher dentro do nosso povo? Será que não existe uma mulher dentro do nosso povo para você casar? Precisa ir buscar uma fora? Os pais dele tinham consciência do problema de Sansão. Só que a Bíblia diz que Sansão era um homem que desonrava os seus pais. Por quê? Certa vez, a Bíblia conta lá no capítulo 14 que ele estava andando e um leão apareceu para atacar os seus pais. E quando esse leão apareceu, ele pulou, o Espírito de Deus se apoderou de Sansão, ele pulou na frente daquele leão, rasgou aquele leão como se fosse um pedaço de papel, e deixou o seu cadáver jogado num canto. Passado algum tempo, Sansão voltou e foi naquele cadáver dar uma espiada. Quando ele olhou aquele cadáver, ele viu que tinha mel naquele cadáver. E quando ele comeu aquele mel, ele comeu, deu para os seus pais comerem e não falou nada. A lei daquela época, se você for em Levítico, vai dizer que quem tocasse num cadáver ficaria impuro. Ou seja, Sansão estava desonrando os seus pais. Comeu, tornou-se impuro, tornou os seus pais impuros por desonra. E quantas vezes, meu irmão e minha irmã, nós desonramos os nossos pais, nós trazemos sobre a vida dos nossos pais, nós tornamos os nossos pais muitas vezes impuros com atitudes que nós tomamos sobre a nossa vida. Quantas vezes, meu irmão, nós fazemos com que os nossos pais enfrentem situações que nós estávamos enganados, mas nós buscamos o refúgio dos nossos pais e pecamos por causa disso. Quantas vezes nós fizemos isso? E a Bíblia aqui nos ensina que Sansão não honrava, não dava esta honra devida aos seus pais, e ele foi passando o tempo, e uma certa vez ele se envolveu com uma prostituta de Gaza, até que um dia apareceu Dalila na vida de Sansão, e o resultado foi seus 2 olhos furados. Tudo isso por desonra. A importância que nós temos de honrar os nossos pais, de entender que nós precisamos honrar os nossos pais. Famílias que desonram patriarcas, matriarcas, a Bíblia nos ensina que os cabelos brancos são uma coroa de esplendor para os idosos, dados mediante uma vida justa. O Ricardinho está ali, idoso com uma vida justa. Não é verdade, Ricardinho? Mas é verdade, a Bíblia diz isso, que os cabelos brancos são uma coroa para os idosos, dado mediante uma vida justa. Está lá o meu avô, um idoso com uma vida justa, dedicada à oração. Aquilo é uma coroa de esplendor que Deus põe sobre a cabeça dele. A Bíblia nos ensina
A Bíblia nos ensina isso, a Bíblia nos ensina lá em Levítico: levante-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Quantas vezes hoje nós chegamos numa fila de banco, num local, num ônibus, nós vimos idosos em pé e simplesmente não damos a mínima. Isso é desonra, e Deus está olhando para o nosso coração com relação a isso. Muitas vezes nós estamos preocupados em ser muito espirituais, e esquecemos que antes de nós sermos espirituais, nós somos seres humanos, e para um dia nós termos um corpo glorificado, nós precisamos andar conforme Deus assim nos ensina nessa terra. Importante isso. Josué, por outro lado, nos dá um banho. Josué dá um tapa na cara de todos nós para ensinar a honrar pai e mãe. A Bíblia nos ensina, se você for olhar, que as principais passagens onde faz referência sobre a vida de Josué, você vai ver que a Bíblia fala Josué, filho de Num. A Bíblia nos mostra que na grande maioria das passagens ela faz referência a Josué, filho de Num. É muito comum, meu irmão, durante a nossa vida, nós olharmos e falarmos assim: aquele cidadão é filho de fulano de tal, Francisco é filho de Antônio. Eu mesmo vivo isso na minha vida. Fernando, filho do bispo. Muitas pessoas não me conhecem. Que Fernando? Não, filho do bispo Samuel. Isso é natural, isso é normal. Por quê? Porque as pessoas fazem essa referência. Qualquer um que lembrar do bispo Samuel vai saber que o bispo Samuel foi um grande homem, foi um homem que plantou uma grande semente nessa terra, foi um homem que realizou uma obra grandiosa. A partir da vida dele, muitas vidas foram salvas, muitos ministérios aconteceram, muitas coisas surgiram através da vida do meu pai, do bispo Samuel Francelino. Isso é normal. Então, quando eu li a história aqui, que Josué era filho de Num, meu irmão, isso me chamou a atenção. Eu fui estudar para saber quem era o tal de Num. Meu irmão, eu procurei na Bíblia. Se alguém conseguir encontrar, tudo que eu consegui achar está lá em 1 Crônicas 7, que fala que Num era filho de Elisama e pai de Josué. E a Bíblia diz que eles eram da tribo de Efraim. A tribo de Efraim era uma das 12 de Israel. As 10 primeiras tribos de Israel tinham o nome dos filhos de Jacó. As 2 últimas tinham o nome dos filhos de José, Manassés e Efraim. Num vinha dessa tribo. Mas é só isso que a Bíblia fala. Eu comecei a estudar a história de Num e vi que era só isso que a Bíblia falava. Sabe o que o Espírito Santo começou a falar no meu coração, meu irmão? Josué foi muito mais longe que Num. Josué foi muito mais importante do que o próprio Num. Josué foi um homem que alcançou muito mais coisas que o seu pai alcançou, mas ele nunca se esqueceu de honrar o seu pai. Talvez o seu pai, a sua mãe não tenha sido sobre a sua vida quem você esperava que ele fosse. Talvez os nossos pais não tenham sido sobre a nossa vida quem nós esperássemos que eles fossem. Talvez eles erraram, talvez eles falharam, talvez eles pecaram conosco, mas nós nunca podemos esquecer que se nós quisermos alcançar o favor de Deus sobre as nossas vidas, nós temos que lembrar que foi por causa da vida deles que hoje nós estamos aqui. Eles merecem honra, eles merecem a honra em nome de Jesus. Isso é o que Josué aqui nos ensina. Josué nos ensina isso. Acã, a Bíblia nos ensina aqui que Josué também sabia honrar as autoridades. Acã não sabia. A história aqui fala sobre honra de autoridades e honra em Deus. Honra de autoridades e honra de homens. Josué sabia, Acã não. A Bíblia conta que Acã foi para uma guerra de Jericó e Josué disse que não poderia haver, nesta guerra, eles não poderiam ficar com os despojos da guerra. Eles não poderiam ficar com nada que fosse consagrado ao Senhor, a não ser salvar a prostituta Raabe. E a Bíblia diz que naquela guerra, Acã foi e ficou com as coisas que eram pertencentes ao Senhor. E por causa disso, a ira do Senhor se manifestou sobre Israel. Quantas pessoas que nós conhecemos, quantas vidas que nós conhecemos, que por causa da sua desonra às autoridades, por causa da sua desonra à lei, por causa da sua desonra à ordem, promoveram na vida de familiares grandes problemas, grandes situações, grandes adversidades, e hoje uma família inteira está sofrendo por causa dessa situação. Nós conhecemos histórias assim. Israel aqui viveu justamente esta história, até que Josué tomou uma atitude. Josué tomou uma atitude de organizar aquela terra. E a Bíblia diz que quando eles organizaram, a graça do Senhor veio de novo sobre Israel.
os benefícios da autoridade. A Bíblia nos ensina: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A palavra do Senhor nos ensina a nós abençoarmos as nossas autoridades, abençoar o nosso governo. Muitas vezes nós temos na nossa boca uma palavra de maldição contra a política, uma palavra de maldição contra os nossos governantes, e a Bíblia está nos ensinando a nós abençoarmos. Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoa o nosso prefeito, abençoa a nossa Câmara de Vereadores, abençoa o nosso governador, a presidência da República. Que a tua graça, Deus, e a tua misericórdia venha sobre a vida deles e derrame sabedoria, porque isso fará com que nós alcancemos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. A Bíblia diz que quando os justos governam, o povo floresce. Há prosperidade, há vitória quando nós aprendemos a abençoar as autoridades. Isso é uma virtude que Josué tinha e por isso alcançou. Eu estava lendo esses dias uma biografia de um homem chamado John Locke, que era um filósofo inglês. E naquela biografia ele diz assim, que onde não há ordem, não há liberdade. E quando eu li esse texto, quando eu li essa frase dele, eu comecei a prestar atenção na palavra do Senhor, porque o que ele falou tem fundamento bíblico. O que ele estava dizendo há fundamento bíblico. A palavra do Senhor nos ensina, lá em 2 Coríntios 3,17, que o Senhor é Espírito, e onde o Espírito de Deus está, há liberdade. Mas em Coríntios também fala que tudo faça com ordem e decência. Ou seja, meu irmão, juntando esse pensamento filosófico aqui que ele fala, que onde há ordem não há liberdade, e juntando com essa palavra do Senhor aqui, surgiu uma frase no meu coração que eu quero que você guarde no seu coração: põe a sua casa em ordem e você encontrará a liberdade. Coloque ordem na sua casa, nos seus negócios, e você encontrará a liberdade. Quantas pessoas estão buscando a prosperidade do Senhor, estão buscando uma melhoria de vida no Senhor, estão buscando que Deus venha com a sua prosperidade, com a sua provisão, com as suas bênçãos sobre as nossas vidas, mas nós estamos deixando os desordens, problemas que dão legalidade para o inimigo entrar nas nossas vidas, e permitimos que ele impeça que nós recebamos as bênçãos do Senhor. Coloquemos em ordem, façamos isso, e com certeza o favor de Deus virá sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Josué fez isso. A Bíblia diz que eles foram derrotados por causa do pecado de Acã, e quando eles tomaram a decisão de eliminar aquele problema, a Bíblia diz que Deus voltou sobre Israel e levou Israel a Ai, e eles conquistaram aquela terra, conquistaram os reis, conquistaram tudo, e Deus fez com que a provisão viesse sobre a vida deles, porque colocaram em ordem a casa. Coloque a sua casa em ordem, meu irmão. Busque andar na legalidade do Senhor, busque obedecer a Deus, obedecer às leis, obedecer aos homens, e você pode ter certeza que aí sim Deus mostrará a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve, em nome de Jesus. Amém? Tinha mais coisas para falar, mas eu vou direto para a última parte aqui do texto, que fala o seguinte: não deixe de falar das palavras desse livro e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito, e só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Importantíssimo, meu irmão, para você vencer: meditação na palavra, guardar a palavra a palavra do Senhor. Lá em Salmos 119, verso 11, Esdras escreveu assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Meu irmão, quando você guarda a palavra do Senhor dentro do teu coração, quando você guarda a meditação da palavra do Senhor, todos os ataques, todas as afrontas, tudo aquilo que o inimigo tentar fazer contra a sua vida, ele cairá por terra, porque só existe uma forma de você vencer os ataques do maligno, é através da palavra. A Bíblia nos ensina lá, quando Deus nos dá em Efésios 6 as armaduras da fé, ela compara a palavra como espada. Espada você ataca, espada você se defende, é através da espada que você fica vivo, em nome de Jesus. Foi através da palavra que Jesus Cristo enfrentou Satanás lá no seu jejum de 40 dias. A Bíblia nos ensina que quando ele estava mais frágil, mais fragilizado, o momento de maior tribulação Jesus Cristo estava enfrentando, a Bíblia nos ensina que naquele momento o inimigo
o diabo veio e tentou Jesus Cristo, e ele venceu através da palavra. Ele disse: está escrito, está escrito. É assim que você faz, meu irmão, quando o inimigo te ataca. A Bíblia diz que nós somos atraídos pelas nossas próprias concupiscências. Quando o inimigo nos ataca, através da palavra, do apetite desordenado que nós temos, quando ele nos ataca, você pega e usa a palavra para vencer. Não há ataque do inimigo que vença contra a sua vida, se você tiver a palavra do Senhor guardada no teu coração. Salmo capítulo 1, versículo 1 e 2 diz, a palavra do Senhor nos ensina como é feliz aquele que não segue o caminho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nesta lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, que dá o fruto na estação certa, as suas folhas não murcham, e tudo quanto faz prospera. Meu irmão, você vai prosperar através de guardar a palavra do Senhor dentro do teu coração. Você vai prosperar através, quando você entender que a palavra, que você precisa estar dentro da igreja, que você precisa estar congregando, que você precisa ser um vitorioso, uma pessoa ousada, uma pessoa que tenha coragem, uma pessoa que enfrenta as situações do dia, inclusive para estar dentro da igreja. Eu sei como é difícil você estar sentado aí hoje, meu irmão. Você nessa noite veio para cá porque você se encheu de coragem, se encheu de ousadia para vir receber uma palavra do Senhor, e com certeza o Espírito Santo de Deus vai fazer com que você saia daqui abastecido em nome de Jesus. Glória a Deus. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu gostaria que o louvor viesse aqui para que a gente pudesse cantar uma canção, e eu gostaria de orar com você. Glória a Deus. Você que gostaria de levar a sério a determinação de Deus sobre a sua vida, como Deus fez com Josué. Josué olhou para Deus e disse, Deus olhou para Josué e disse: seja forte e seja corajoso, obedeça, medite na palavra, guarde essa palavra de dia e de noite, e aí sim você será bem sucedido. A história aqui nos mostra como é que foi que terminou a história de Josué. No capítulo 24, a Bíblia diz assim: passado algum tempo, Josué, filho de Num, servo de Deus, morreu, tinha 110 anos de idade. Longevidade, meu irmão. Boa velhice, a Bíblia diz. Viu seus netos, viu a sua família, cumpriu o seu propósito nessa terra, viu que ele tinha encaminhado as pessoas que vieram atrás depois dele. Ele morreu realizado, a Bíblia diz, porque foi obediente, fiel, honrado, soube fazer aquilo que Deus tinha para a sua vida. E a Bíblia diz: e o sepultaram na terra que tinha recebido por herança. Herança, meu irmão, significa segurança financeira, significa você ter respaldo financeiro, significa você poder descansar, sabendo que pessoas que vão ficar, vão colher os frutos daquilo que você plantou em nome de Jesus. E a Bíblia diz que dos montes de Efraim ao norte de Gaás e tudo mais, Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que lhe sobreviveram, e que sabiam que tudo o que o Senhor fizera em Israel. Meu irmão, aqui está falando de felicidade. Felicidade quando a nossa família está dentro da igreja, felicidade quando nós sabemos que os nossos estão salvos, felicidade quando nós entendemos que o nosso sacrifício, o nosso joelho, as nossas orações não foram em vão. Existe um depósito de Deus nos céus das suas orações, e elas não serão em vão. Você será responsável por salvar toda a sua família através da obediência à palavra do Senhor. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, mas está todo dia dentro da igreja. A sua alegria é estar meditando na palavra do Senhor. Meu irmão, a Bíblia diz, não sou eu, que você será como uma árvore plantada em correntes de águas cristalinas, dando fruto na estação certa, nunca murchará, não perderá, não valerá a pena, não perderá nada daquilo que você fez, tudo valerá a pena. E meu irmão, tudo que você fizer prosperará. Amém? Graças a Deus. Tudo isso, meu irmão, através da obediência, da gratidão, da honra. Por isso eu queria orar com você. Se você chegou essa noite aqui, de repente se sentindo como Jacó, inconformado com a sua situação: Deus, eu não aceito a situação que eu estou vivendo, eu não aceito essa luta que eu estou vivendo,
Eu vou vencer, porque a tua palavra diz que tu és um Deus que muda o nome. Tu és um Deus que muda a história. Tu és um Deus que é capaz de mudar o destino das pessoas. Tu tens esse poder e eu não aceito. Assim como Jacó, eu vou lutar, eu vou perseverar, eu vou orar e eu vou vencer em nome de Jesus. Talvez você esteja aqui como Esther, enfrentando, lutando, estando à frente da sua família, estando à frente do povo lá da sua casa, dos seus amigos, clamando, intercedendo, buscando pela salvação de pessoas que você quer que estejam dentro da igreja e hoje não estão ainda. Talvez você esteja vivendo isso. Talvez, meu irmão, você precisa ter a força de Paulo, enfrentar as tribulações. Você está cansado de apanhar, você está cansado de sofrer, você está cansado de orar, parece que tudo não vai acontecer, e Paulo nos ensina: sejam alegres na esperança. Que você hoje vem aqui na frente, se encha de alegria na esperança, na persistência, na oração, na perseverança, meu irmão, você vai vencer em nome de Jesus. Saia do seu lugar e venha à frente. Ensina-me a sentir teu coração, Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com a minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, Glória a Deus. o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Ensina-me a sentir teu coração, Oh, aleluia. Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com a minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu dos céus. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me, vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia, vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, o que nós somos sem Ti, Espírito Santo? O
que somos nós sem a tua presença, Deus? Se nos movemos é porque o teu Espírito está dentro de nós. Se existimos é porque um dia Deus estava lutando, olhando por nós. Meu Deus, se nós vamos vencer é porque tu estás conosco, em nome de Jesus. Meu Deus, aqui estão pessoas, aqui estão vidas que precisavam ouvir essa palavra, Deus. Essa palavra de conforto, essa palavra de incentivo, de trazer a esperança, a expectativa quando tudo parece perdido, Pai. Uma palavra de confronto também naquilo que é necessário nós mudarmos. A tua palavra nos ensina, Deus, que tu és um Deus que não trabalha por necessidade, mas trabalha por propósito. Que nós entendamos, meu Deus, e conhecemos, meu Pai, buscamos conhecer esse Deus de propósito sobre as nossas vidas. A necessidade, ela é temporária, ela fala de um momento, mas o propósito é eterno. Por isso, querido Espírito Santo, em nome de Jesus, nós nesta noite tomamos posse do propósito. Tomamos posse daquilo que tu tens preparado para nós, meu Deus, independentemente da situação em que nós estamos vivendo. Nós vamos vencer e o teu nome vai ser glorificado nas nossas vidas, porque tu és um Deus poderoso, fiel para cumprir tudo aquilo que prometeste sobre a vida de todos aqueles que forem fiéis, obedientes, serem gratos, honrados na tua palavra, o que diz, meu Deus. Meu Pai, dá-nos um coração de Josué, Deus, um coração que sabe honrar, um coração que sabe obedecer, um coração que sabe ser ousado, ser forte, ser corajoso na hora necessária, quando é necessário se levantar e tomar um posicionamento. A tua palavra nos ensina a resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistência é se posicionar, é enfrentar, mas que nós tenhamos a sabedoria, que os anjos do Senhor estejam ao nosso lado para que a gente vença, querido Espírito Santo, em nome de Jesus. Nesta noite nós tomamos posse da palavra, a palavra que é viva, a palavra que, se aplicada nas nossas vidas, se torna viva. Tomamos posse, sabendo que algo extraordinário está para acontecer nas nossas vidas. Temos certeza que Deus é um Deus poderoso e vai cumprir em nossas vidas. Nós veremos aqui os nossos amados, nós veremos aqui aqueles que nós amamos, aqueles que estão em nossos corações, aqueles que estão nas nossas orações. Todos esses servirão ao Senhor, como Josué disse lá no capítulo 24, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Querido Espírito Santo, este é um culto de família. Aqui existem comandantes de famílias, pessoas que estão no governo das suas famílias, pessoas que são intercessores sobre as suas famílias, são líderes espirituais das suas famílias hoje, porque estão salvos, estão dentro da igreja, buscando e clamando. Espírito Santo de Deus, eu te peço, dê força, dê coragem, ousadia, derrame sobre a vida dos teus filhos coragem e ousadia, para que eles sejam aquilo que a palavra do Senhor diz que nós somos, mais do que vencedores, através do sangue do Cristo, do Cordeiro, que desceu, que foi naquela cruz, que viveu, que morreu por nós, e hoje está à destra do Deus Todo-Poderoso. Mais do que vencedores nós somos, porque cremos na palavra, cremos que ela é viva, sabemos que ela é poderosa sobre as nossas vidas, e tomamos posse de cada letra, vivificando ela dentro do nosso espírito, para que o teu nome, Senhor, seja glorificado, exaltado, adorado, o teu nome que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, para todo sempre em nossas vidas, amém. Graças a Deus. Você ouviu a Palavra de Deus com Fernando Francelino.